right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. Oi gente, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre a minha rotina com as aulas da faculdade. Como vocês viram, eu geralmente acordo 8 horas da manhã. Eu acho que é um horário ok para acordar. E eu sempre dedico as manhãs para fazer algo que eu realmente gosto e que vai me dar energia para o resto do dia. Então, ou eu vejo uma série, ou eu vejo uns vídeos. Nesse dia, por exemplo, eu quis fazer lettering, mas ao mesmo tempo eu tava vendo série. E algum dia desses eu vou postar ele lá no meu perfil, então não esquece de me seguir. E para quem pergunta qual aplicativo que eu uso, é o Autodesk Sketchbook. É muito bom e totalmente gratuito, e tem muita ferramenta boa. Mas a princípio de manhã eu faço isso pra deixar o meu dia com mais energia. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Eu passei um bom tempo fazendo lettering e eu peguei esse caderninho que é como se fosse um planner, né? Um bullet journal da minha faculdade, que é o que eu uso para anotar trabalhos, o que eu tenho que fazer no dia de estudos. E eu fiz essa lista de filmes, que são filmes que as minhas professoras passam pra gente ver. E eu coloquei quem é o diretor e a nota que eu dou. Esse primeiro filme, que é O Enigma de Caspar Hauser, se eu não me engano, ele é perfeito. Eu recomendo muito. E é um filme de 1970, é um pouquinho velho, mas passa uns ensinamentos muito bons e eu super recomendo. We talk on the phone every night. E bom, vocês vão ver que durante o dia mesmo eu não costumo estudar muito comparado ao que eu estudava quando eu estava prestando vestibular, mas é porque nas primeiras semanas de aula, como eu falei para vocês, eu tenho matérias que são EAD, então as minhas aulas são videoaulas. E como eu achei que eu já tinha que entregar tudo em pouco tempo, eu acabei vendo todas as aulas. E hoje eu não tenho nada para ver, a não ser as que são com o professor ao vivo. E tirando isso, eu fico fazendo algumas listas de exercícios às vezes, faço cursos extras. Vocês vão ver que eu vou acabar um curso extra de leitura ativa aí. E nesse momento eu tava respondendo algumas perguntas sobre o filme que eu falei, do Enigma, que a gente viu na aula junto com a professora, fez alguns apontamentos e ela passou algumas questões pra gente responder sobre o filme. E é o que eu tava fazendo nesse momento. É muito bom a gente ver um filme e depois fazer uma análise sobre ele, porque muitas coisas que a gente acaba não prestando atenção, a gente nota. E muita gente me pergunta sobre onde eu coloco as minhas fichinhas depois que eu acabo, e eu só furo elas e coloco dentro do meu próprio fichário para não ficar solta, já que não tem matérias tão específicas assim.
Ano passado eu usava um porta-fichas, mas eram para fichas menores que essa. E eu recomendo vocês deixarem no fichário porque é mais fácil para achar depois. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. E eu não sei vocês, mas depois do almoço eu tenho que dar uma pausa, ver série, descansar um pouquinho. Então eu fiquei vendo Grey's Anatomy. E depois eu fui fazer o curso complementar que eu tinha de leitura ativa. Eu já tinha começado, faltavam algumas coisinhas só para acabar, que era a leitura de um texto sobre mapas mentais. Eu pretendo trazer um post no feed sobre isso, que é um método de estudar que ajuda muito na hora de sintetizar o conteúdo, de ter uma memória a longo prazo sobre o que você está estudando. Aproveitei e respondi as questões que já tinham e consegui já o certificado, então já acabei esse curso extra. Eu achei isso muito interessante porque eu nunca tinha visto um curso sobre leitura ativa. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. E como eu falei, quando eu tenho aula online, eu prezo muito pro descanso antes para não ficar com sono. E foi o que aconteceu depois de comer, eu dei uma cochilada porque eu tava morrendo de sono e fiquei com sono ainda durante a aula. Mas nada que lavar o rosto não ajude. E muita gente me pergunta como eu faço anotação durante a aula, se eu tenho cores específicas para usar. E no normal, gente, falando bem sério, eu faço anotação com a lapiseira. Nesse dia eu deixei mais coloridinho, mas geralmente é com lapiseira, eu não encho muita coisa assim, com canetas e tudo mais, para não perder tempo. Só que esse dia tinha muito conteúdo e para não me perder eu realmente usei canetas coloridas e vocês vão ver. Eu tive muita coisa para anotar. I can lay down beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down E nessa aula, além da gente falar sobre o filme do Enigma de Caspar Hauser, a gente falou também sobre gramática gerativa. É uma teoria que basicamente fala sobre o processo de aquisição da linguagem, que quando nós somos crianças, por mais que a gente tenha poucos estímulos para a questão da fala, nós conseguimos montar frases com o que a gente ouve. Às vezes a criança fala uma frase nada a ver, ou com palavras que ela nunca usou, ou até mesmo ela conjuga um verbo e ela nunca soube conjugar um verbo. Então a gente escuta e vai tentando jogar nas frases até acertar. Então basicamente é isso que ele fala. Como eu falei, eu fiquei sim com sono na aula, que eu consegui escrever pra fora da linha. Eu não tava nem entendendo o que eu tinha escrito. Mas eu levantei, lavei o rosto e quando vocês estiverem com sono na aula, façam isso, porque ele some na hora. E depois de ver sobre a teoria da gramática gerativa, a gente passou para sintaxe. Na escola, geralmente a gente aprende regras, o que é um sujeito, o que é um objeto direto, tem que decorar, tem que classificar.
Mas no meu curso a gente não vê exatamente isso, não é a gramática 100% pura que a gente vê. Nessa aula a gente falou um pouquinho sobre gramatical e agramatical, como que mesmo informalmente, numa conversa informal, a gente coloca regras. Então, por exemplo, a gente não vai chegar e falar com um amigo que ou comeu o menino chocolate. Não, a gente vai falar, o menino comeu chocolate. Indiretamente, a gente está seguindo uma regra, seguindo que tem que ter o sujeito, o verbo e o predicado. E isso acontece mesmo em pessoas que nunca foram para a escola. Elas podem nunca ter estudado a gramática em si, mas elas têm como se fosse um instinto linguístico que mostra como a frase deve ser formada. Então, um pouquinho antes de acabar a aula, a professora passou pra gente um trabalho que vale nota e é sobre um depoimento jornalístico. A gente tem que ler e responder 3 questões. Eu nunca tinha conhecido esse jornal que ela passou, eu não lembro o nome, mas o foco dele são pessoas que moram na rua. Então ele chama um morador de rua, pede para ele contar a história dele e colocam nesse jornal. É muito interessante, eu gostei bastante, eu vou procurar mais sobre esse jornal. E é um trabalho em dupla, eu ainda preciso fazer. Mas eu gostei bastante, a princípio eu tô gostando muito dos trabalhos dessa faculdade, são muito intuitivos. E basicamente foi isso. E como já tava bem tarde, eram 10 horas se eu não me engano, eu fui arrumar minhas coisas pra dormir. E eu tô viciada no canal da Jaqueline Guerreiro. Se eu não me engano, eu já falei dela aqui no canal. E ela tem vídeos sobre casos, são crimes. E o jeito que ela conta te prende assim na história. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei, se inscrevam no canal, por favor. E comentem a opinião de vocês sobre o vídeo. Então foi isso, muito obrigada e até a próxima!